Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje tratando sobre o Teorema do Impulso, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno. Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do Ensino Médio. Hoje estamos no módulo 12, Impulso e Quantidade de Movimento, e na aula número 3, que trata sobre o Teorema do Impulso. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Eu lembro que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Teorema do Impulso. Antes de mais nada, vamos apresentar aí uma consideração para a gente definir o que seja esse Teorema do Impulso, uma vez que, como vimos na aula passada, já definimos o que seja impulso, tá bom? Aqueles que, porventura, ainda não tiveram oportunidade de assistir essa aula, ela já se encontra disponível na nossa playlist no nosso canal, tá bom? Então vamos lá. Considere um corpo de massa m submetido a um conjunto de forças cuja resultante é Fr, suposta constante e de mesma direção da velocidade. Então vejamos. Tá? Temos aqui, como foi colocado, um corpo de massa m, tá? Submetido a um conjunto de forças, cuja resultante é Fr. Ok? Então, aqui em T1, e lembrando que ela está na mesma direção da velocidade. Então, temos aqui a força R aplicada aqui no corpo de massa m, no tempo T1. Temos aqui a velocidade V1, na mesma direção da nossa força. Aqui eu tenho, logicamente, a evolução do movimento do corpo de massa m. E em T2, novamente, a força constante, como foi colocada, suposta constante sobre o corpo de massa m, com uma velocidade V2, com módulo maior que V1. E com isso, logicamente, temos um movimento uniformemente variado com a nossa aceleração A. Tá bom? Essa é a condição da figura 5A. Ok? Depois a gente vai detalhar a 5B. Então, pelo princípio fundamental da dinâmica, que já aprendemos em aulas anteriores, a força resultante, no caso, é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, com isso, como a nossa aceleração definida como ΔV sobre ΔT, ou seja, a variação da velocidade no intervalo de tempo, no caso aqui, temos tempos T1, T2, velocidade V1, V2, velocidade final V2, velocidade inicial V1. Com isso, nossa força resultante, que é massa vezes aceleração, vai ser igual a massa vezes ΔV sobre ΔT. Ok? Aqui, o que eu faço? Multiplicando ΔT para o FR, aqui em multiplicação, para o primeiro membro, FR vezes ΔT, vai ser igual a M ΔV. E M ΔV é igual a M, que multiplica quem é ΔV? Velocidade final V2 menos velocidade inicial V1. V2 menos V1. Ok? Daí, eu tenho o quê? FR ΔT, MV2 menos MV1. M vezes V2 menos MV1. Ok? E, como sabemos, FR ΔT, a força resultante vezes intervalo de tempo, como já definimos na aula passada, corresponde aqui, no caso, ao impulso resultante. Tá? Daí, o meu impulso resultante, eu já sei também, que já defini quantidade de movimento. Quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Então, aqui eu tenho massa vezes velocidade final, menos massa vezes a velocidade inicial, mv2 menos mv1, ou Q2 menos Q1. Ou seja, meu impulso resultante é igual a Q2 menos Q1. Ok? Ou seja, impulso resultante
resumidamente, é igual à variação da quantidade de movimento. Muito importante esse princípio, né, fundamental que nos dá a definição do teorema do impulso. Tá? Então, teorema do impulso me dá aqui o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então, tem aqui no item B, aqui no B, figura 5B, Q1 é igual a MV1, tá? Eu tenho aqui em T1 o impulso resultante aplicado na massa, né? Na massa do corpo, no corpo de massa M, e em T2, novamente o impulso constante, né? Já que a força é constante, eu tenho Q2 que é MV2, tá? Ou seja, o valor de Q2 maior do que Q1, beleza? Então, sigamos. Continuando aqui, temos como definição o impulso da força resultante no intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo no mesmo intervalo de tempo. Então, esse é o nosso teorema do impulso. O enunciado anterior é conhecido como teorema do impulso, válido para qualquer tipo de movimento. Muito importante isso aqui. Qualquer tipo de movimento, ele é válido. O teorema do impulso introduz os conceitos de impulso e de quantidade de movimento, como vimos, né, na própria definição. Segundo, estabelece um critério para a medida da quantidade de movimento. Sua variação ΔQ, que é 2 menos Q1, é o impulso da força resultante, como a gente viu, que basicamente é a essência do teorema do impulso. Impulso resultante igual a variação da quantidade de movimento, que é Q2 menos Q1, ou seja, nos intervalos de tempo de 1 até 2. Em vista do teorema do impulso, podemos concluir que, no Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade do módulo de impulso, Newton segundo, e a do módulo da quantidade de movimento, quilograma-metro por segundo, são equivalentes, não tendo nomes especiais. Tá? Então, pode ser um ou outro, Newton segundo, quilograma-metro por segundo. Vamos agora realizar alguns exercícios para que a gente fixe, né, o entendimento. O primeiro, uma força constante atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa m 2 kg, na direção e no sentido de seu movimento, fazendo com que a sua velocidade escalar varie de 5 metros por segundo para 9 metros por segundo. Determine, letra A, o módulo da variação da quantidade de movimento da partícula, a intensidade do impulso da força atuante e a intensidade da força. Então vamos lá, aplicar aí os conhecimentos, né, que a gente aprendeu nessa aula de hoje. Então, primeiro, né, Q1 é igual a MV1 e Q2 é igual a MV2, né, usando ali o mesmo raciocínio, né, como a gente aprendeu, né, no início dessa aula, né, nos instantes T1 e T2, o corpo, né, ele é aplicado a ele uma força, né, que vai impulsionar ele de um ponto 1 para o ponto 2, com velocidade inicial V1 e velocidade final V2, como está indicado aí. Ou seja, vou ter uma quantidade de movimento 1 e 2, ou quantidade de movimento inicial 1, quantidade de movimento final 2. Então está aqui, né, uma imagem, né, para um esboçozinho, né, para simbolizar o que a gente está falando. Então, em T1 eu tenho a força aplicada ao bloco, né, no instante inicial V1, com 1, né, com velocidade V1, quantidade de movimento Q1. No instante T2 eu tenho a mesma força constante, né, na mesma direção e sentido, da esquerda para a direita, no caso aqui, no nosso corpo de massa M, 2 kg, né? Aqui em T2 ele tem uma velocidade V2 maior que V1 e Q2, quantidade de movimento maior que Q1. Q1 é igual a MV1. A massa 2 kg, V1 foi dado 5 metros por segundo. Então, Q1, 2 vezes 5, 10 kg metros por segundo. Q2, MV2, 2 vezes V2. Massa 2 vezes V2, que é 9 metros por segundo. 2 vezes 9, 18. Q2, 18 kg metro por segundo. Agora,
Como Q1 e Q2 têm a mesma direção e sentido, o módulo da variação da quantidade de movimento a gente mostra aqui, né? Tá aqui a mesma figura, o módulo ΔQ vai ser igual a Q2 menos Q1, já que eles têm a mesma direção e sentido, ou seja, não é preciso aplicar grandes conceitos vetoriais, né? Ou conceitos mais elaborados. Simplesmente aqui a subtração do maior pelo menor. Q2 menos Q1, ou seja, 18, como encontramos, menos 10. Então, a variação da quantidade de movimento vai ser 8 kg metros por segundo. Para o item B, aplicando o teorema do impulso à situação considerada, né, como a gente viu na definição, I igual a Q2 menos Q1, é isso? Então, como o impulso tem a mesma direção e o mesmo sentido que as quantidades de movimento, como a gente viu, vale escrever para a sua intensidade que I é Q2 menos Q1. 18 menos 10, 8 newtons-segundos, né? Os valores são os mesmos, apesar das unidades serem diferentes. É isso? 8 kg metro por segundo. I é igual a 8 newtons-segundo, lembrando que I é igual a ΔQ em módulo. Continuando, letra C, I é igual a F vezes ΔT, a intensidade da força será dada por, ele quer a intensidade da força. Então, F igual a I sobre ΔT. Eu tenho I, né? E tenho também o ΔT, que foi dado no enunciado. Então, I é igual a F ΔT, F igual a I sobre ΔT, como eu falei. ΔT 5 segundos, então meu F, módulo da força, vai ser o I, que é 8, que encontramos, dividido por 5 segundos. 8 dividido por 5, F igual a 1,6 newtons. Vamos para o exercício número 2. Um corpo de massa M igual a 10 kg possui velocidade V1 de direção horizontal e intensidade 3 metros por segundo. Recebe um impulso I de uma força F que altera a sua velocidade inicial V1 para V2, perpendicular a V1, e de intensidade igual a 4 metros por segundo. Determine o impulso I dessa força F. Então, aqui já temos já um detalhezinho a acrescentar. Então, vamos lá. Q1 é MV1. 10 kg vezes V1, que eu tenho, né? 3 metros por segundo. 10 vezes 3, 30 kg metros por segundo. Q2, MV2. A massa é a mesma, 10, e a velocidade, 4 metros por segundo. 10 vezes 4, 40 kg metros por segundo. Tem o Q1 e Q2, tá? Só que temos um pequeno detalhe aqui, como colocado no enunciado. Então, vejamos. Para a determinação do impulso, temos que fazer uma subtração vetorial, teorema do impulso, né? Já que as velocidades são perpendiculares, é isso como foi falado. Então, I é igual a Q2 menos Q1, né? A subtração vetorial. Quando elas têm a mesma direção, a velocidade fica simples, né? Agora, como elas são perpendiculares, a gente vai ter que usar, digamos assim, o conceito, né, de subtração vetorial. Então, V1, digamos, está aqui, como foi falado, na horizontal, e V2 perpendicular. Então, V1, digamos, para a direita, V2 para baixo. Então, eu tenho aqui que V1, tá, na mesma direção e sentido Q1, que vale 30, como encontramos, V2 com Q2, valendo 40, né, para baixo perpendicular. E o nosso impulso, ele é dado, né, pela subtração vetorial de Q2 menos Q1, ou seja, a origem, né, do vetor impulso sai de Q1 e a sua extremidade está em Q2. Formando aqui um ângulo θ, né, como está mostrado, do impulso, que é, no caso aqui, seria a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, com Q2. Né? Que, se eu fazer um tracejado aqui, como está indicando, né, ângulos opostos pelo vértice, né, θ e θ, tá bom? Então, vamos desenvolver isso aí. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, né, o módulo de I ao quadrado é igual a
módulo de Q1 ao quadrado, que é 30 ao quadrado, mais módulo de Q2 ao quadrado, que é 40 ao quadrado, como está aqui. Tá? Daí eu tenho 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, dá 900 mais 1.600, né? 40 ao quadrado é 1.600, vai dar 2.500 essa soma, né? I ao quadrado igual a 2.500. Aplicando aí a raiz quadrada de I ao quadrado e a raiz quadrada de 2.500, eu vou achar que a raiz quadrada de I ao quadrado é I, raiz quadrada de 2.500 dá 50 newtons segundo, tá? 50 newtons segundo. Novamente aqui, né, eu vou observar, né, algumas informações. Eu tenho a velocidade V1 da esquerda para a direita e V2 está apontando para baixo. Então, eu vou ter uma resultante F com a mesma direção e sentido do impulso. É isso que eu estou querendo mostrar aqui, né? Já que a velocidade V1 está da esquerda para a direita, a V2 de cima para baixo. Como a gente viu, né? O impulso ele tem uma origem ali em Q1 e extremidade em Q2. E o ângulo que é formado, como a gente pode observar aqui, né? É o ângulo θ com a vertical, ok? Como a gente mostrou na figura anterior. Então, impulso e F. Então, aqui, vamos lá. Sua direção, θ com a vertical, né? Como a gente viu, θ com a vertical, eixo vertical, mesma direção de V2, pode ser dada por, aplicando aqui a tangente de θ, né? A tangente de θ é cateto oposto, é o 30, sobre o cateto adjacente, que é 40, certo? Então, a tangente de θ dá 0,75, né, que é o podemos ficar por aqui. Se quisermos achar o ângulo θ, né, teria que aplicar o arco cuja tangente de θ é 0,75, então você, com a tabela ou com uma calculadora, né, específica, você pode fazer também. Tá? Mas aqui basta, como não deu maiores informações, e tangente de θ é o suficiente. Tá bom? Logicamente que no concurso de Enem ou algum vestibular, seguramente eles dariam alguma outra informação adicional para você achar o ângulo θ. No caso, a tangente de θ é mais do que suficiente. Exercício número 3. O gráfico ao lado mostra a variação da intensidade da força F de direção constante que atua num ponto material de massa M igual a 2 kg. Admita em T igual a 0, V 0 igual a 0. Determine o módulo do impulso de F no intervalo de tempo de 0 a 10 segundos e sua velocidade em T igual a 10 segundos. Então vamos lá. Temos aqui, né, o gráfico de F em S, tá? Ou seja, de 0 a 5, né, a força varia, né, de 0 também a 10 newtons, e de 5 a 10 ela varia de 10 newtons até 0. Né? Então, de 5 a 10 segundos, ela vai de 10 newtons a 0. Então, vamos lá. O módulo de I corresponde numericamente à área da figura, área de um triângulo. Isso aí a gente já trouxe, né, na aula passada, em aulas passadas aí. O módulo de I corresponde numericamente à área da figura, que no caso é a área de um triângulo, né, cuja base é 10 e a altura também, no caso, seria 10. Né? Então, vamos lá. Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, 10 vezes 10 dividido por 2. 10 vezes 10, 100, por 2 dá 50. A área é 50, que é igual ao meu impulso, 50 newtons segundo. Letra B. Pelo teorema do impulso, como aprendemos hoje, né? I, vetor I, o impulso é igual a Q2 menos Q1. Ok? E de 0 a 10 segundos, eu tenho que I vai ser Q10 menos Q0, certo? Como Q0 é igual a 0, já que a velocidade inicial é 0, né? Q0 é igual a 0. Então, eu vou ter que meu I é igual ao próprio Q10. Tá?
E Q10 é igual a quanto? É m vezes a velocidade em 10 segundos. Impulso igual a m, velocidade em 10 segundos. Tá? Meu impulso, 50. Massa foi dado 2 vezes V10. V10 é o que eu quero. Então, a velocidade em 10 segundos vai ser igual a, passa esse 2 dividindo para o outro lado, 50 dividido por 2 igual a 25 metros por segundo. V10, 25 metros por segundo. Beleza? Problema tranquilo, que envolve apenas a aplicação dos conceitos aprendidos na aula passada, né? Nas aulas passadas e na aula de hoje, tá? Bem tranquilo. E, finalmente, o exercício número 4. Um projétil de massa 20 gramas incide horizontalmente sobre uma tábua com velocidade de 500 metros por segundo e a abandona com velocidade horizontal e de mesmo sentido de valor 300 metros por segundo. Qual a intensidade do impulso aplicado ao projétil pela tábua? Tá? Então, o objeto de estudo vai ser exatamente a tábua. Tá? Ou seja, a resistência da tábua vai ser contrário ao sentido, né, do projétil que está entrando na tábua e saindo, provocando com isso uma redução na velocidade de 500 para 300 metros por segundo. Então vamos lá. Solução. Vamos considerar, né, sempre importante, né, a gente definir o eixo positivo. O eixo positivo, no caso aqui, é da esquerda para a direita. Tá? Eu tenho que o V1 é o projétil entrando na tábua, né, com a quantidade de movimento Q1, e o impulso, como foi, né, colocado, a força é contrária, que vai fazer com que a velocidade reduza. Então, o impulso é da direita para a esquerda, contrário ao eixo adotado. E temos V2, que vai seguir no mesmo sentido da esquerda para a direita, com velocidade em módulo menor, V2 menor que V1, e, consequentemente, Q2 também menor do que Q1. Então, novamente aí o esboço para nos auxiliar. Eu tenho, como já sabemos, Q1, mV1, massa 20 vezes 10 a menos 3, como foi dado já no enunciado, vezes 500, que é a velocidade. Né? Fazendo esse produto, né? 500 vezes 20, né? Vai dar aqui 5, ou melhor, 500, é 5 vezes 20, 100, né? Ou seja, 10 vezes 10 a terceira. Então, 10 a terceira com 10 a menos 3 corta, sobrou somente o 10 kg metro por segundo, Q1. Q2, mV2, 20 vezes 10 a menos 3, né, a massa, vezes 300. Da mesma forma, 3 vezes 2, 6, né, vezes 10 a terceira, 300 vezes 20, dá 6 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 3. Então, 10 a menos 3 vezes 10 a terceira, corta também, sobrou somente o 6 kg metro por segundo. Agora, meu I é igual a Q, é sempre o final menos o inicial, Q2 menos Q1. Atentar agora na questão dos sentidos, né? Isso é vetorial, vetor. Sentido I, o módulo, vai ser menos I, que ele está da direita para a esquerda negativa, é igual a Q2 menos Q1. Tá? E eu vou ter que menos I é igual a 6 menos 10. Q2 é 6, Q1 10, já que a velocidade, né, V2 é menor que V1. Aqui eu vou ter que meu I é igual a 6 menos 10 dá menos 4, menos I igual a menos 4, multiplica por menos 1, o I igual a 4 newtons segundos. Beleza? Tranquilo? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.